Olá, queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Este amigo que vos fala é o pastor Sérgio Santos e nós estamos aqui de volta no nosso canal, no seu, para trazer uma palavra de Deus para você. E como nós estamos aqui no campo de Picadas, campo missionário da Igreja Batista Missionária Pernambucana, localizada ali não só em Tabatinga, mas também tendo como sede a igreja que está em Olinda, presidida pelo pastor Jorge Félix, pastor presidente desse ministério, e nós estamos sendo honrados pela oportunidade de poder estar aqui, visitando essa obra, esse trabalho tão maravilhoso que Deus levantou. E tendo esse momento propício, eu quero trazer uma breve palavra sobre o trabalho de evangelização. Eu quero ler com você texto sagrado que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que é exatamente a ordem comissionada por Jesus para os seus discípulos. E diz o texto aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muito bem. Quem sabe você é alguém que deseja cumprir essa ordem de evangelização. E você está corretíssimo. Esse deve ser o desejo primário de todo aquele que recebe Jesus como Salvador. O saudoso reverendo Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século XXI, ele disse uma certa frase muito impactante. E de muitas frases que ele falou a respeito da obra missionária, ele disse a seguinte frase. Ele disse que se algum cristão, algum crente, não arder em seu coração, ou não haver em seu coração desejo de evangelizar, ou pregar o evangelho, há uma probabilidade de 90% de que ele não tenha se convertido ao Senhor Jesus. Então você vai observar que desejar pregar o evangelho é algo primário na vida de todo cristão que de fato se entregou ao Senhor Jesus. Mas a princípio, a primeira observação que eu quero fazer aqui com você, para todos nós, é que Jesus, ele teve autoridade para deixar e incumbir aos seus discípulos a ordem da evangelização. Por quê? Inúmeras razões. Primeiro porque quem estava ali era o Senhor da obra. Ele era o Senhor, é o Senhor da obra. O Deus que não só está enviando agora, mas ele se auto-enviou, não é? A gente vai ver isso em Gênesis capítulo 3, versículo 9, quando Adão e Eva pecaram, o próprio Deus veio ao encontro do pecador. Depois, o Senhor enviou outros para anunciar o evangelho, e é claro, em outro contexto, né? Mas Deus, desde os primórdios, a princípio, quando ele mesmo se auto-envia, ele lança a palavra profética que haveria de nascer um, e essa pessoa seria Jesus, que esmagaria a cabeça da serpente. Enfim, então, é muito importante entender isso. E quem deu a ordem da evangelização foi o Senhor Jesus. Segundo ponto, que Jesus teve autoridade para fazer isso. Por quê? Uma resposta simples. Porque ele mesmo fez isso. Ele estava enviando porque ele se auto-enviou. Ele decidiu vir ao mundo pregar o evangelho, levar a mensagem do reino de Deus, mensagem de libertação, de salvação. Então ele se auto-enviou. A própria vida dele foi um testemunho vivo de evangelização. Jesus não ficou fazendo festinha aqui e acolá, disso e aquilo não. Ele perdia tempo com isso. Ele veio evangelizar
as almas, levar a mensagem do Evangelho. Estou dizendo que é pecado fazer festa, porque Deus é um Deus festivo. Mas Deus é um Deus festivo dentro dos seus princípios que Ele estabeleceu. Então, é importante entender isso. Então, antes de evangelizar, antes de nós chamarmos alguém para evangelizar, nós precisamos já estar evangelizando. E uma das coisas que Jesus muito combateu ferronhamente em relação aos fariseus foi exatamente a hipocrisia. Então Jesus não estava dando uma ordem que ele não tinha já feito. Jesus não estava mandando fazer alguma coisa que ele não teria já feito ou vivenciado isso na sua existência aqui nessa terra. Então, se você deseja chamar outros para evangelizar, fica aqui a lição de casa para mim, para você, para todos nós como igreja. Evangelize primeiro. Leve a mensagem do Evangelho primeiro. E aí você vai ter autoridade para chamar um, para chamar dois, para chamar três, e tantos quanto você quiser chamar. E quando você for chamar alguém para evangelizar, você vai ter pulso firme, consistência, autenticidade, você vai ter o selo do testemunho pessoal de que você evangeliza. Então você não está sendo hipócrita ao chamar alguém para evangelizar. E com certeza alguém vai autentificar o convite que você está fazendo, porque você é alguém que já evangeliza. Então Jesus está dando essa ordem de evangelização porque Ele mesmo se autoenviou para evangelizar. Ele mesmo testemunhou uma vida de evangelização. Segunda lição que nós podemos tirar aqui é que Jesus vai dar a ordem de evangelização, mas Ele vai dizer, primeiro em Jerusalém, leve a mensagem a Jerusalém. Tem muitas pessoas que querem evangelizar, mas não querem evangelizar Jerusalém. Querem ir para Samaria, querem ir para os confins da terra, mas não querem primeiro evangelizar Jerusalém. Jerusalém é uma simbologia da nossa casa. O primeiro lugar que deve ser evangelizado é a nossa casa, com o nosso testemunho. É os nossos vizinhos. Depois, no contexto geográfico do lugar, o outro lugar, a semelhança desse, é justamente a nossa igreja. O lugar onde nós estamos. Qual é o bairro que você mora? Porque se você não evangeliza o bairro que você mora, se eu não evangelizo o bairro que eu moro, a rua da igreja onde eu frequento, como é que eu vou ter hombridade agora para querer evangelizar em outros lugares? Se aonde eu moro não existe um trabalho de evangelização que eu mesmo faço. Isso nada mais é, nada menos é do que hipocrisia. Se tem uma coisa que Deus detesta em mim e você, em nós, chama-se hipocrisia. É viver aquilo que a gente... é não viver aquilo que a gente prega. Então, vamos deixar um pouco de lado a hipocrisia, pessoal? Então, se você quer ir evangelizar em algum lugar, evangeliza primeiro a tua casa. Evangeliza primeiro os teus vizinhos. Evangeliza primeiro no bairro da tua igreja. Se você é alguém que não evangeliza nem na sua igreja, é alguém que não faz jus o convite que é feito para evangelizar na sua igreja, como é que você quer reunir equipes ou você mesmo querer ir para lugares distantes para levar a mensagem do Evangelho? Como é que você busca apoiar outras atividades no contexto e no sentido de evangelizar as pessoas, se aonde você mora ou aonde você congrega, você não dá nenhum apoio de evangelização? Isso é totalmente equivocado de minha parte e de sua parte. Então, primeiro Jerusalém. Depois que evangelizar Jerusalém, que é o nosso bairro, a nossa casa, nossos vizinhos, aí sim nós podemos dar um passo mais adiante e ir a Samaria. Ok? Deus continue abençoando. Deus continue ajudando a mim, ajudando você a ter essa consciência de evangelização. Mas não tenha uma consciência de evangelização para chamar os outros primeiro, mas para se auto-enviar primeiro. Primeiro você se auto-envia, depois você envia outros chamando para ir com você. Esse é o princípio da evangelização.
Primeiro Jerusalém, depois Samaria, Judéia e os confins da terra. Grande abraço e Deus nos ajude que possamos ter essa consciência de evangelização, não para ontem, mas para hoje, para agora, em nome do Senhor Jesus.